Olá, como estão? Vim aqui para falar novamente sobre antipsiquiatria, porque tem surgido muitas perguntas e questões a respeito desse movimento, a partir do momento que eu começo a divulgar os vídeos, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre os psicoativos. Eu vou aqui ler com vocês umas citações de uma obra que fala sobre, uma das muitas obras que falam sobre as drogas psiquiátricas enquanto psicoativos. Vamos esclarecer um pouco o que é isso, como funciona e quais são, o que atinge, né? Quais são os objetivos de tratamento, digamos assim, de um psicoativo. Antes, eu só queria deixar claro que meus argumentos da antipsiquiatria contra a psiquiatria biológica, ou a biopsiquiatria, eles estão fundamentados, são argumentos que estão fundamentados na filosofia. Os argumentos que eu trago aqui, eles são filosóficos, sociológicos, antropológicos, políticos. Embora eu seja filósofo clínico e terapeuta, não é a partir dessa perspectiva que eu trago a crítica e os argumentos contra a psiquiatria biológica, né, ou a favor desse movimento chamado antipsiquiatria. Obviamente que o meu papel existencial de terapeuta ajuda a compreender, na prática, muitos argumentos filosóficos da onde eu estudo e trago para falar aqui. Então, embora meu canal seja de filosofia clínica, eu trago aqui também, pelo meu papel existencial também de filósofo acadêmico, doutor em filosofia, eu trago aqui também os meus estudos filosóficos, que é a minha fonte de referência para o pensamento, que não seja a terapia da filosofia clínica, que ali a minha fonte é outra, mas para a leitura da filosofia clínica de fora, como eu estou fazendo aqui, eu uso os meus argumentos da filosofia. Então, não estou aqui neste momento, enquanto terapeuta da filosofia clínica, falando da prática da filosofia clínica, mas estou a partir da perspectiva filosófica, social, política, ética, falando da psiquiatria biológica, das terapias, num distanciamento do consultório, né, da terapia da filosofia clínica. Então, todos os argumentos que eu trago, que são a partir aí da filosofia, sociologia, antropologia e tudo mais, eles são argumentos que visam minar, balançar a estrutura do argumento de autoridade que a psiquiatria no geral e essencialmente a psiquiatria biológica tem. O que é o argumento de autoridade? O argumento de autoridade é um mito, na verdade. Ele não existe, eu não conheço alguma área do conhecimento humano que tenha realmente, absolutamente, um argumento de autoridade. Porque um argumento de autoridade necessitaria que todas as pessoas daquela área de pesquisa concordassem com a autoridade, os argumentos dessa autoridade. Teria que ser unânime para ela ser uma autoridade no assunto. O que tem, efetivamente, são autoridades. Mas se tem uma autoridade num assunto, que se diz autoridade, traz o argumento de autoridade, e tem uma outra autoridade no mesmo campo de pesquisa que diz o contrário, pronto. Não temos uma autoridade absoluta, tem autoridades, e agora nós vamos ter que escolher em qual viés ou perspectiva nós vamos fazer as nossas pesquisas. Por isso, um argumento de autoridade único, que solapasse todas as outras, não existe. Em nenhuma área da pesquisa humana, pense em qualquer uma. Na filosofia, nas terapias, na medicina e na própria psiquiatria. Tem autoridades psiquiátricas que falam sobre a existência da doença mental enquanto uma causa biológica.
Tem autoridades da psiquiatria que refutam isso. E são autoridades do mesmo nível. Isso é interessante porque é muito socrático isso. Na medida que a gente vai se especializando no conhecimento, quanto mais precisão buscamos nos conceitos, nos conhecimentos, nas pesquisas, mais vamos vendo que a imprecisão surge, ou várias precisões. Por isso que um pensamento científico sério está sempre aberto a revisões. E a antipsiquiatria surge para abalar esse pretenso argumento de autoridade psiquiátrica sobre o que é doença mental, sobre a existência dela, como se chega a essas conclusões, seus conhecimentos epistemológicos, biológicos, médicos, linguísticos, metafóricos, metafísicos, éticos, sociais. Tudo isso é abalado há muito tempo por outras autoridades que vão contra esse argumento de autoridade da psiquiatria essencialmente biológica. Então, quando eu trago aqui para vocês, eu também estou trazendo autoridades. Para quê? Para dizer que nós temos a razão da coisa? Para dizer minimamente que aquilo que se diz como argumento de autoridade psiquiátrico-biológico tem refutações sérias também, assim como eles se dizem sérios, tem refutações sérias, fundamentadas, de anos de pesquisa, de pessoas também com autoridade, dizendo o contrário do que eles estão dizendo. Minimamente, é para vocês terem a noção de que aquilo que nos entregam como se fosse a única alternativa, não é. E, além do mais, ela pode ser uma alternativa falaciosa, mentirosa, enganosa, pseudocientífica, pseudomédica, que estão nos entregando como se fosse a verdade última de todas as coisas a respeito da saúde mental. Então, é por isso que eu faço esses vídeos e propago a antipsiquiatria e seus argumentos, para termos, no mínimo, o direito de poder escolher em que queremos acreditar e pesquisar. A maioria das pessoas são consumidoras de informação. Nós aqui, enquanto movimento da antipsiquiatria e pesquisadores da academia, somos pesquisadores de informação, não consumidores. Para nós consumirmos uma informação, nós consumirmos um conceito, nós precisamos antes pesquisar para saber se ele é aquilo que estão dizendo que é. E esse movimento crítico das informações que nos chegam, que é um movimento socrático filosófico que praticamente toda ciência séria em qualquer ramo faz. Você me diz que o que você fala é isso. Vamos ver se é isso mesmo? E a partir daí começa-se a busca pelo conhecimento da linguagem, da referência da realidade, da epistemologia, né, das justificações racionais das ciências. E é assim que a gente vai pesquisando, ampliando o conhecimento. E nesse caminho vamos tendo cada vez mais dúvidas, porque consumir é uma coisa, pesquisar sobre aquilo que consumimos é outra. As pessoas fazem isso no dia a dia em outras questões. As pessoas não consomem qualquer tipo de alimento, tem pessoas que não consomem qualquer tipo de bebida, tem pessoas que não consomem qualquer tipo de roupa, elas vão pesquisar. Nós fazemos isso também academicamente. Por isso que eu acho que a pesquisa acadêmica não está tão distante da pesquisa diária que nós fazemos, só que nós fazemos para coisas mais práticas, né? Ou que tenham resultados práticos para o nosso dia a dia, né? Mais efetivamente, mais rápido. Nós também fazemos esse mesmo pesquisa, não aceitamos no dia a dia qualquer coisa daquilo que nós achamos que conhecemos. Então, eu venho do esporte, então, se eu vou levar meu filho para uma aula de esporte, eu não vou aceitar qualquer professor porque eu fiz esporte a vida inteira. Eu tenho um certo conhecimento esportivo para qualquer um me fazer engolir qualquer coisa como uma aula boa que não é. Então, de alguma forma, nós fazemos isso no dia a dia. Eu estou propondo aqui que nós façamos isso contra um dos maiores argumentos de autoridade que existe na nossa sociedade hoje, que é a psiquiatria biológica. Então, deixar só claro esse ponto. Vamos falar sobre psicoativos.
Joanna Moncrieff, no seu livro Mito da Cura Psiquiátrica, através das drogas psiquiátricas, vou deixar o livro, né, o título do livro na descrição do vídeo, vale a pena buscá-lo na internet, conseguem aí nos sites buscá-los, em inglês, mas vale a pena. Ela faz uma distinção fundamental, né, dos medicamentos, né, centrados na doença e dos medicamentos, modelo de medicamento centrado na doença e o modelo de medicamento centrado na própria droga. Isso é fundamental. Essa divisão que ela faz esclarece demais o que são as drogas psiquiátricas. Nesse livro, ela coloca que a medicina objetiva, médica, tem um modelo de drogas centrados na doença. As drogas visam uma doença específica, que muitas vezes, não vou dizer todas, mas grande maioria das vezes, que eu não sei toda a história da medicina, essas drogas vêm após o reconhecimento da doença que existe objetivamente, que está atingindo as pessoas, os órgãos e a saúde física, anatômica das pessoas. Então, a partir de uma doença conhecida, se procura uma droga que atinja aquela doença. Então, são drogas, é um modelo de drogas centrados na doença. Um anti-inflamatório anti-inflamatório, ele vai atingir alguma inflamação específica. Um anti-alérgico, uma energia específica que está acontecendo. Esse é um modelo de drogas centrados na doença. Há uma doença objetiva e os remédios vão atingir aquela doença. Se não atingirem, em pouco tempo, tem que se mudar a medicação e fazer mais exames. E só aí, nesses medicamentos centrados na doença, é que a gente pode falar, vi no outro vídeo anterior que eu fiz, só a partir desses remédios, dessas drogas, que podemos falar de efeitos colaterais. A outra divisão que ela faz são o modelo de drogas centrados, de medicamentos centrados na própria droga. As drogas em si não atingem, essas drogas em si não atingem nenhuma doença específica no corpo. Não tem o que atingir, mas elas mudam essencialmente o comportamento de quem toma. E, às vezes, atingem objetivos sociais ou da própria pessoa, que por isso que ela usa essas drogas. Mas não que essas drogas estejam atingindo algo específico, uma doença anatômica, num órgão específico. Até porque não tem exames que possam dizer, objetivos, em qual mal essas drogas centradas na própria droga estão atingindo. Não há. Essas são chamadas de psicoativos. E os psicoativos, eles estão na história da humanidade desde tempos imemoriais, que a humanidade usa de substâncias que alteram visivelmente o humor, a consciência, o comportamento, né? Então as pessoas usam ainda hoje o álcool, o café, o chá, o tabaco, o ópio, a cannabis, a coca, e cogumelos. Então, quer dizer, essas substâncias psicoativas são usadas pelo ser humano há muito tempo, com objetivos sociais, comportamentais específicos. Alguns para aliviar a dor, para induzir o sono, ficar mais acordado, para trabalhar melhor, para experimentar um estado de euforia ou alegria, suportar a tristeza, a perda, confraternizar, sou muito tímido, essa substância me deixa mais sociável, aumentar meus estados de transcendência e contemplação espiritual, para realizar atos, né, rituais religiosos. Múltiplas drogas psicoativas na humanidade, né, na história da humanidade, já existem, que são usadas para esses tipos de comportamentos, circunstâncias sociais, né, e que atingem diretamente o comportamento, independente de ter uma doença física objetiva. Então, essas drogas ajudaram muitas vezes psicoativos, né, os seres humanos a suportar
temporariamente questões difíceis, né? Ou para celebrar coisas importantes na vida, né? Muito bem. Ah, assim, esses psicoativos, né, muitas vezes eles dão efeitos agradáveis no início, né, que é justamente aquilo que as pessoas procuram, fugir de certos problemas, ter certos estados de alegria ou de tupor mesmo, ficar dormindo, fazer a desintegração dela com o real, para ela esquecer os problemas, ou consegue fazer com que essa pessoa aproveite uma parte social da vida de forma mais tranquila, né? Então, certamente que os psicoativos modificam efetivamente, amplamente e de forma visível o comportamento das pessoas que tomam isso. E quando a gente percebe, vê pessoas que fazem isso, a gente entende que essas mudanças, né, induzidas pelas drogas, elas podem alterar o comportamento dessas pessoas e fazem com que elas sejam diferentes, às vezes, do que elas são, para melhor ou para pior, né? Agora, aqui no livro Mad Science, né, o Stuart Kirk e o David Cohen falam sobre isso, né? Sabemos, no entanto, diz ele, que as drogas usadas em psiquiatria têm efeitos psicoativos porque as pessoas que a receitaram essas drogas descreveram tais efeitos. Porque voluntários saudáveis que receberam apenas uma ou duas doses de tais drogas descreveram tais efeitos. E, importante, porque inúmeros experimentos com animais de muitas espécies mostram inequivocadamente que essas drogas alteram o comportamento animal normal, tornam os animais mais ou menos ativos, mais ou menos indiferentes, mais ou menos exploradores, mais ou menos esquivos, mais ou menos agressivos e assim por diante. É exatamente isso que as drogas psiquiátricas fazem. Elas produzem estados de comportamento nas pessoas. E esse estado de comportamento não é, muitas vezes, realizado na primeira dose. Por quê? Porque esses psicoativos eles funcionam de acordo com a saúde biológica de cada um. E é por isso que as drogas psiquiátricas são testadas, dá uma dose, dá meia, diminui, aumenta, porque eles não sabem como é que isso vai afetar o comportamento de quem toma. As drogas psicoativas que eu falei antes, que a humanidade usou a vida inteira e ainda usa, muitas delas são controladas, são consideradas ilegais, a não ser se um psiquiatra dê a receita e dê com outro nome, para um objetivo médico, né? Então, eles retêm o direito constitucional ou jurídico de serem aqueles que drogas que são usadas fora do registro da assinatura deles são ilegais, por eles podem ser usadas. Mas aí, claro, não são drogas psicoativas, são drogas psiquiátricas que estão a serviço da cura de um transtorno mental através de um desequilíbrio químico no cérebro. Esse jogo de linguagem para adorar a pílula daquilo que efetivamente acontece é que a psiquiatria usa apoiado na linguagem, nas práticas médicas. Efetivamente, um remédio da medicina dado por uma doença que existe não tem nada a ver com os psicoativos que são prescritos pela psiquiatria. São coisas completamente diferentes. Quando damos um psicoativo para uma criança, já houve resultados de morte, inclusive, ou de danos sérios, dado psicoativos para crianças de 2 a 3 anos. Já foram, né, diagnosticadas com borderline, com TDAH, e esses remédios alteram o comportamento, porque eles alteram sistematicamente a química cerebral.
São eles que alteram. E é por isso que as pessoas usam. É dado como receita de tratamento médico para crianças em desenvolvimento. A psiquiatria começa como forma de tratamento e acaba com pessoas viciadas, porque são altamente viciantes os psicoativos. Tanto são viciantes que muitos são controlados pelo governo. Muitos são considerados ilegais se usados fora de uma prescrição médica psiquiátrica. Então, é muito importante nós considerarmos os remédios psiquiátricos não como tratamento de doenças objetivas, porque não existe um desequilíbrio químico no cérebro. Esse vai ser mais, vou falar mais sobre isso, trazer mais trabalhos e pesquisas sobre isso, da própria psiquiatria, porque ela não pode mentir a tal ponto, dizer que ela realmente achou algo que ela não achou. O que ela faz? Ainda é só olhar os DSMs, só ler os DSMs, né, os manuais, está escrito lá nos prefácios. Embora não haja uma marcação biológica específica, está ali, eles têm que dizer isso, eles não podem dizer que há. Porque tem muita gente em cima deles, muitas autoridades em cima deles, mostrando que aquilo que eles falam não é efetivamente medicina. Eles sabem, né? O DSM-5, por exemplo, ele demorou muito mais anos, 3 vezes mais do que o DSM-4, para ir a público, devido a pressões imensas jornalísticas de psiquiatras, de médicos, de neurocientistas, contestando as causas químicas e fisiológicas e biológicas das tais doenças mentais. Então, não é à toa que eles têm que dizer em algum momento a verdade. Só que eles vão dizer que isso não quer dizer que avanços não estão ocorrendo, que a biologia molecular, que a neurociência vão continuar sendo inócuas, porque elas só são proveitosas para quando se há realmente questões de doença biológica. A biologia molecular não vai fazer nada para melhorar o resfriado da fada do dente, porque a fada do dente não existe, ela não pode estar resfriada. A neurociência não vai fazer nada pela artrite do Papai Noel, ou pela demência do Papai Noel, ou pela doença mental do Papai, porque não existe para ter esse tipo de cuidado. Então, não adianta dizer, né, que a falácia da doença mental vai ser descoberta, estamos em via D, apesar de não termos marcações biológicas específicas, essa é a melhor explicação. Não é a melhor explicação. A melhor explicação é fugir da psiquiatria biológica para as outras formas de terapias da palavra, que há muito tempo também existem. A melhor forma é fugir da psiquiatria e, se quiser ter psicoativos, que vá fazer o seu uso para as suas questões sociais. Eu quero tomar umas 3 doses aí para poder me soltar na festa. Tome, é melhor tomar suas 3 doses da sua bebida, da sua vodka, com os amigos, se soltar, do que entrar para as drogas psiquiátricas altamente viciantes, altamente destrutivas do equilíbrio neurológico, neuroquímico no cérebro. Então, é importante que a gente tenha em mente que as drogas psiquiátricas, quando as ingerimos ou damos para as pessoas, nós estamos dando nada mais, nada menos que anfetaminas, psicoativos e drogas altamente viciantes que alteram o comportamento daquela pessoa e que, num dado momento, ela se sente mais eufórica, se for o caso, se sente mais prostrada e mais focada, se for outro. Mas sabemos, e não precisamos da psiquiatria biológica e das suas pesquisas para isso, sabemos empiricamente o que acontece com pessoas que sistematicamente usam psicoativos, anfetaminas e drogas desse calibre sistematicamente. Sabemos, é só perguntar para amigos ou amigos de amigos. E sabemos o que acontece com pessoas que sistematicamente usam os psicoativos para dormir melhor, para se concentrar melhor, para socialmente ficar mais
menos tímida, para ter alegrias e estados de espírito de contemplação maiores, aumentar sua consciência. Nós sabemos o que acontece com as pessoas que sistematicamente usam isso. Então, mesmo que a psiquiatria biológica não nos deem esses dados, a gente olha para a sociedade e sabe o que acontece. Que apesar dos efeitos diretos a curtíssimo prazo de uma melhora, o que nós estamos fazendo ali nada mais é do que dar para uma criança, para um jovem, uma anfetamina, um psicoativo, do mesmo tipo de uma cocaína, de uma morfina, de uma coca, de uma droga altamente viciante e desestruturante. Então, eu penso que essa é uma forma interessante de nós pensarmos as drogas psiquiátricas. Elas não são drogas centradas no modelo da doença. Elas são drogas centradas no modelo da própria droga e dos efeitos que ela traz, porque elas são drogas psicoativas como quaisquer outras, trazendo os benefícios a curto prazo delas, por isso que as pessoas usam, e sabemos os danos a médio e longo prazo que elas trazem com o uso contínuo. Quem quiser saber mais informações a respeito da antipsiquiatria, seus argumentos, dúvidas, sugestões para discussão, por favor, coloque ali nos comentários. Se gostarem do vídeo, querem dar like e compartilhar, fiquem à vontade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.